Olá, eu sou Marcele Leal. Gostaria primeiro de agradecer o Leituras em Cena, especialmente a Daniele Barbosa, pelo espaço, para falar um pouquinho sobre a minha escrita. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou carioca, do subúrbio do Rio de Janeiro, sou de Bento Ribeiro, e eu concluí os meus estudos universitários na UFRJ, com a tese Poética das Sombras de Projeções e Sujeitos da Literatura. Coisa que me trouxe para esse tema foi a ideia das sombras, né? Se vocês olharem, provavelmente, não sei se aqui vai dar para ver, mas isso sempre me gerou um pouco de curiosidade, as sombras, né? O que a gente projeta, o que está do nosso lado ali o tempo todo, e muitas vezes a gente não dá atenção. É um ponto que eu acho que é muito comum, a gente, principalmente no mundo atual, a nossa cabeça está em várias coisas, mas às vezes não está tão próxima de temas que estão ali do nosso lado. E pensando nessas figuras curiosas que se formam, né, e que estão relacionadas ao nosso corpo, eu comecei a ter uma curiosidade imensa sobre tudo que envolvia sombras. E é interessante porque quando a gente, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente pensa numa figura ou pensa em alguma coisa, algum tema, ele aparece o tempo todo. Então, se eu falo de sombras, de repente, você começa a ver sombras em todos os lugares. Você começa a pensar, ué, eu estou projetando uma sombra? Assim como se eu falar, não sei, hoje em dia com os algoritmos isso se torna um pouco mais dinâmico porque a gente não só diz uma coisa ou pensa, mas a internet já demonstra. Mas a nossa constituição humana já tem essa tecnologia há muito tempo. Então, a minha curiosidade sobre as sombras me levou a fazer um diálogo, a estabelecer um diálogo com elas. E esse processo do meu doutorado foi dentro da área da literatura. Então, eu pensei, bom, sombras aparecem na literatura. E fiz uma viagem primeiro para entender qual é o lugar da sombra no nosso mundo ocidental, porque se a gente pensar, durante muitas vezes, opa, veio um barulho aí, durante muitas vezes a gente tem luz, de esclarecimento, tudo que se relaciona à luz é muito valorizado na nossa sociedade, principalmente quando a gente pensa em Ocidente. E as sombras tiveram um papel chave ao longo da história do pensamento e da construção do conhecimento. Então, dois autores me levaram a conversar um pouquinho sobre todas essas possibilidades da sombra, que é o Roberto Casati, que falou um pouco sobre, deixa eu pegar aqui o livro do Roberto Casati, que é A Descoberta da Sombra, que provavelmente vai aparecer um pouquinho ao contrário para vocês, e um autor chamado Victor Stoista, que me mandou esse livro lá na Universidade de Freiburg, da Suíça, que ele vai estudar a história da sombra na pintura. Eu estava muito curiosa para saber como isso acontecia na literatura. E aí eu cheguei ao estudo da professora Sabine Haupt, que vai falar um pouquinho em um ensaio que faz parte desse livro para uma história cultural da sombra, que infelizmente também ainda não está no Brasil, sobre a presença da sombra na literatura. E essas inspirações me levaram a elaborar, desenvolver um pouco a temática da sombra, inicialmente pela história da literatura, vamos dizer assim, tradicional, canônica. Então, eu fui inicialmente para o Dante, porque as personagens da comédia, elas vão ser sombras, e aí eu não vou dar muito spoiler, né? Elas estão muito presentes na comédia do Dante, e é interessante porque o Dante ele já escrevia de maneira popular, então dialoga muito com a minha crença de que a literatura ela não pode estar restrita a grupos específicos, ela deve estar em diálogo com o povo. Depois, esse debate vai história maravilhosa de Peter Schlemil. Uma coisa bem interessante que é a venda da sombra. Seria sua sombra para um ser desconhecido que deseja te dar uma bolsa de fortunato que você pode tirar todo o dinheiro do mundo?
Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, o livro do Adelbert von Chamisso vai fazer esse debate de uma forma bastante divertida e leve. Fim, nesse momento ainda do norte, desse corpo lá de cima, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar a história de Júlia e sua sombra de menino. Que um dia acorda e vê que projeta uma sombra que não é uma sombra de menina. E é muito interessante porque o Christian Buell e a Anne Bozelek vão trabalhar essa dicotomia, porque ela não tinha comportamentos que pareciam como comportamentos, vamos dizer assim, culturais de uma menina, e ela começa a viver uma contradição interna muito grande. Essa contradição me levou a uma contradição pessoal também. Porque a literatura ela é assim, ela é um diálogo. Você vai emergindo nela e ela vai conversando com você. Quando eu cheguei na Júlia, eu pensei, bom, sombras estão na literatura, elas têm uma dinâmica própria, elas têm um papel estético muito bonito. Mas a literatura se forma enquanto literatura, ela mesma produz suas sombras. Então, tem um giro que eu acho que é muito importante, porque ele vai sair do norte em direção ao sul. Vocês lembram na escola, quando a gente estudava arcadismo, barroco, romantismo, os livros traziam arcadismo no Brasil, barroco no Brasil. A gente sempre tinha esse recorte. E quando a gente começava a estudar no Brasil, às vezes não se adequavam, os temas que vinham do norte não se adequavam ao quem nós éramos. E, e essa quebra, essa ruptura, essa mudança de cena, ela é fundamental para o meu estudo, porque é o momento que eu começo a pensar que essas sombras que a literatura projeta têm voz, elas não são meramente uma reprodução, né? Se vocês lembrarem aqui a minha sombra, ela pode até se modificar, ó, ela diminui, ela aumenta. Lembra que a gente tem até algumas brincadeiras que a gente pode fazer com as mãos para poder simular coisas. Essa sombra, quando ela começa a sair do lugar de projeção e começa a se tornar sujeito, ganha carne, ela ganha complexidade, cor, porque a minha sombra ela é bidimensional. Ela não tem cor, ela é na verdade, ela tem uma cor negra, escurecida, que não mostra as complexidades da cor da minha unha, da cor da minha pele. Então, a tentativa de fazer esse giro em direção ao sul é uma forma de mostrar a voz de todas essas pessoas que ficaram ao longo de muitos séculos à sombra da formação literária. E para fazer esse movimento, eu lembro das mulheres negras brasileiras, porque elas, mesmo que em vários momentos a sociedade, a literatura, por tantos âmbitos, né, a comunidade negra ela fica à sombra dos direitos, à sombra das organizações, do poder. Quando a gente entende que a gente não precisa ficar nesses bastidores, mas a gente pode vir para a cena com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, intelectualidade, a gente dá vida a um outro tipo de lugar, a um outro tipo de espaço, que no âmbito literário é uma literatura mais democrática, mais plural, mais comprometida com esses outros sujeitos que também ficam à sombra, porque cada vez que se forma um corpo, uma nova sombra é projetada. E nesse movimento de sair de projeção a sujeito, eu lembro de Lélia Gonzalez, quando ela vai falar de racismo e sexismo no Brasil e traz a ideia de o lixo vai falar, e numa boa. Se durante tanto tempo da história a gente é colocado à sombra, eu brinco com a ideia de as sombras vão falar, e numa boa. E nesse momento vem
Carolina Maria de Jesus. Meu livro está todo anotado aqui, vocês podem ver. Carolina Maria de Jesus é uma escritora negra brasileira que, apesar de todas as dificuldades que a vida lhe trazia, ela é uma escritora de Sacramento, que vai para São Paulo em busca de trabalho, vive na favela do Canindé e escreve. Mas aqui eu preciso lembrar de um ponto: não estamos tratando de meritocracia, aquela ideia de que se você quiser, você vai conseguir, você vai alcançar os seus objetivos. Não é uma questão de meritocracia, mas sim uma ideia de que ela tinha uma convicção de que era um sujeito no mundo. E ela lutou com todas as forças para trazer essa identidade como escritora para a vida, para a obra, e fez trabalhos maravilhosos que a colocavam como sujeito. E, finalmente, Conceição Evaristo. A gente precisa lembrar que Quarto de Despejo é uma série de cadernos que ela escreve sobre os seus dias, né? São os diários. E, finalmente, chega Conceição Evaristo, e Conceição Evaristo eu trago através de Olhos d'Água, do conto A Gente Combinamos de Não Morrer. Quando ela não só se coloca como um sujeito que faz literatura, mas cria personagens que têm em si toda essa complexidade de pessoas que saem desse espaço da sombra e se tornam sujeitos. E aí eu venho pensar nesse movimento das sombras que inicialmente estavam lá na Europa, que eram, né, a construção canônica do corpo literário, que vai se desdobrar como uma sombra, e durante tanto tempo ficou como a sombra, né? E que dentro dessa literatura do Sul, principalmente pela mão de mulheres negras, se tornam corpo, se fazem corpo da literatura. E eu termino trazendo essa ideia de que nós precisamos nos apropriar desse espaço de sujeito, não só na literatura, mas na vida. A gente não precisa ficar à sombra do que foi colocado, mas a gente precisa se fazer sujeito, mas não um sujeito individual. Mas quando a gente se apropria da voz que é nossa e coloca no mundo, a gente se une num movimento coletivo. E é esse movimento coletivo que dá a possibilidade à conquista de direitos para que a gente se faça cada vez mais, não só corpo de uma instituição, de um aspecto como o literário, né, de um corpo literário, mas também que a gente se faça sujeito da própria sociedade e assim conquiste uma mudança para que dessa maneira a gente não fique só à sombra, mas que a gente seja sujeito social, uma comunidade que dá voz aos direitos de ser sujeito num mundo democrático, plural e diverso. Muito obrigada.